tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdias, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu quero que você dê a sua mão ao irmão do lado agora. Eu quero uma igreja forte agora, orando um pelos outros agora. Você vai orar agora um pelos outros, meu irmão. E quando essa igreja está unida, nada pode deter, meu irmão. Nada pode deter este povo de Santa Luzia. Isso, ore agora por este irmão agora em nome de Jesus. Oh Pai, atende a dor, meu Pai, do coração dessa pessoa agora, Pai. Eu quero alegria, paz, contentamento, que possa sair retirada dessa igreja todo o mal em nome de Jesus. Só adoração ao Senhor, só adoração ao Senhor. Os reinos se abalam, vocês os povos se curvam. E as bocas e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. E pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Oh aleluia, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu... Levante suas mãos aos céus e teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. E a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdias, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é... justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pai, é a tua igreja que te adora. É a tua igreja, meu Deus, que veio para buscar o Senhor. É a tua igreja te adorando. É a tua igreja glorificando o teu nome. Oh, recantarabalá, churecanterebalá, churibalá, surecantarabala. É a última santa ceia do ano. Oh, meu Deus, e nós viemos para te adorar. Oh, meu Deus, assim como nós viemos, meu Deus, no início, estamos chegando ao final do ano, meu Deus, na tua presença. Oh, meu Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos mais da tua presença. A nossa alma, ela tem sede de ti, Jesus. Queremos estar mais perto do Senhor. Queremos ter, ó Deus, mais intimidade com o Senhor. Oh, recanterebalá, churicantarabala, churicanterebalá, churicantarabala. Vem, Senhor. Vem estabelecer o teu reino, a tua glória sobre a nossa vida. Vem, Senhor, manifestando o teu poder. Queremos, ó Deus, estar perto de ti. Oh, recanta, oribalá, churicantarabala, churibalá, churicantarabala. Oh, vai glorificando a Deus. Vai abrindo o seu coração para Ele. Vai dizendo para Ele: meu Deus, eu te amo, eu te adoro.
Me ensina a orar, me ensina a buscar a tua presença, me ensina a ser um adorador. Ore cantarabala chorerere cantoribala churicanterebalas. Vem com renovo, vem, meu Deus, com renovo. Vem renovando, vem purificando, vem perdoando os nossos pecados. Vem, meu Deus, tirando da nossa vida tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que tem embaraçado, tudo aquilo que tem impedido a manifestação do teu poder. Ore cantarabala churicanterebala churicantarabalas. Nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Oh, meu Deus, nós viemos para te adorar. Levante a sua mão aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que esta manhã será uma manhã de bênção, de vitórias. Senhor Jesus, eu vim à tua casa para te adorar, e eu creio que nesta manhã o Senhor recebe a minha adoração. Vamos aplaudir a Ele bem forte, que é para Jesus. Teu reino é, teu reino é meu Deus. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. E a tua igreja, Senhor, A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdias, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. Oh, aleluia, Jesus, é a tua igreja te adorando. A tua igreja te adora. quero ouvir só vocês agora. É teu reino, Senhor. Teu reino é sempre bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Bem bonito. A tua igreja te adora. E aplauda Bem Jesus. forte, que é para Jesus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Dá um bom dia aí para o seu irmão, para a sua irmã. Bom dia para todos. A paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui nesta manhã, hoje domingo de Santa Ceia. Glória a Deus. Pode se sentar. Quem está visitando, quem está pela primeira vez, você que é de outra igreja ou que não é de igreja nenhuma, seja bem-vindo à casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então, aqui é uma casa de oração. Aqui, ou seja, não é apenas uma denominação, uma igreja como nós temos aí a Internacional da Graça de Deus, mas aqui, antes de ter esse nome, aqui é uma casa de oração em nome de Jesus, amém? Onde todas as pessoas são bem-vindas, independente da igreja, do credo religioso, e eu creio que Deus ele vai nos abençoar em nome de Jesus, amém? Para quem está pela primeira vez, nós estamos numa campanha dos 10 nomes redentores, por isso entregamos o estudo de hoje. Nós vamos estar aprendendo em nome de Jesus sobre Jeová Nissi. Já estudamos alguns nomes e hoje nós vamos estar aprendendo mais um, e eu creio que vai ser uma bênção para a glória do nosso Deus, amém? Todos receberam o estudo de hoje? Falta alguém? Todos já estão com o estudo, né? Então vamos iniciar o estudo de hoje em nome de Jesus. Domingos com os nomes redentores, com os 10 nomes redentores de Deus. O que quer dizer redentor? Aquele que redime, liberta e salva.
Deus é o nosso Redentor. Através de Jesus somos libertos do poder de Satanás. Através da obra redentora de Cristo somos salvos. Há um só Deus, e Ele se manifestou no passado de diversas maneiras para com o seu povo. E hoje, através de Cristo, Ele se manifesta para toda a humanidade. Sendo assim, iremos estudar alguns dos nomes que os judeus usavam e usam para se referir a Deus, ou seja, para cada situação que surgia, eles associavam um título ou nome de Deus, sendo que cada título ou nome tinha um significado diferente. Já estudamos 5 nomes que foram Elohim, que quer dizer Criador de todas as coisas. Adonai, que quer dizer Senhor dos senhores, dono, proprietário. Yahvé, que quer dizer eu sou. El Shaddai, que quer dizer Deus todo-poderoso, poderoso de Jacó. Jeová Jireh, que quer dizer o Senhor proverá. Hoje iremos estudar Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15, diz assim: E Moisés edificou um altar, a qual chamou o Senhor é minha bandeira. O sinal da bandeira representa uma conquista sobre os adversários. Moisés, após vencer os amalequitas no deserto, falou que Deus era a sua bandeira. Deus nos trouxe à existência para sermos o quê? Vencedores. Quem é mais que vencedor, diga amém. Glória a Deus. Ele diz assim: para triunfarmos sobre os problemas e não sermos destruídos por eles. A bandeira é colocada em um lugar de destaque bem visível, para que todos de longe consigam ver. Assim deve ser Deus em nossas vidas, bem visível, onde todas as pessoas possam enxergá-lo em cada um de nós, através dos nossos frutos e conduta de vida. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está onde? Nos céus. Então, o nosso estudo de hoje, irmãos, é sobre esta bandeira, quer dizer, o Senhor, Moisés disse que era a bandeira dele. Então, Deus ele tem que estar numa posição de destaque na nossa vida. Deus sempre tem que ser visto, ou seja, como até mesmo se nós formos estudar a história da bandeira do Brasil, nós podemos ver que é um símbolo máximo, ou seja, um símbolo maior da representação da nossa nação brasileira. Quer dizer, a bandeira, ela tem um significado, ou seja, o símbolo ali tem uma importância muito grande, como a bandeira do nosso país. Assim deve ser Deus na nossa vida. Quer dizer, o nosso Deus, ele tem que ter essa importância, ou seja, nós temos aí que amá-lo, colocando ele sempre em primeiro lugar na nossa vida, e para que essa luz, ou seja, essa luz de Deus, ela esteja ali exposta para que todo mundo possa ver. Quer dizer, as pessoas, quando elas olharem para qualquer área da nossa vida, elas possam ver Deus na nossa vida. Às vezes nós temos dificuldade para evangelizar as pessoas, mas você sabia que só de você não abrir a boca, mas apenas com o seu testemunho, as pessoas observando, olhando a sua conduta, seu casamento, seu comportamento, ou seja, a sua integridade, a sua honestidade, as pessoas conseguem ver Deus na nossa vida. Até porque a
palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos nova o quê? Criatura. Então toda pessoa que é nova criatura, ela vai dar bom fruto, e a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada onde? Lançada fora. Vamos continuar lendo aqui. Diz assim: nas marchas e desfiles geralmente se utiliza uma bandeira, e a mesma vai à frente indicando a direção. Se a bandeira para, todos param. Se ela vira à direita, todos viram à direita, e assim sucessivamente. Deus é a nossa bandeira. Ele nos mostra a direção a seguir, o caminho a trilhar. Salmos 32:8 diz assim: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, sobre as minhas vistas lhe darei o quê? Conselho. Olha que palavra, irmãos. Deus é aquele que vai nos instruir, Deus é aquele que vai nos ensinar o caminho. Nós precisamos de um guia que nos mostre, ou seja, que possa nos instruir qual é o caminho. E esse guia, irmãos, ele vai nos orientar. Para tudo nós precisamos de um guia. Numa sala de aula, nós precisamos de um mestre, que é o quê? O professor. Qual é a função do professor? Ensinar. Então, ensinar o que? Não a respeito da vida dele, mas uma matéria. Ou seja, a pessoa vai para uma sala de aula para aprender ali a matéria, ou seja, querendo ou não, nós, através do ensino, a pessoa, ou seja, ela aprende aquela matéria, ou seja, estuda, se capacita, se prepara, e assim é para toda a área da nossa vida. Assim também é a nossa vida, irmãos, com Deus. Nós precisamos, ou seja, dele como nosso guia, aquele que vai nos instruir, aquele que vai nos ensinar qual é o caminho que nós devemos seguir. Você pode, eu não sei se você já foi em algum outro lugar, ou até mesmo quando você anda de carro ou de moto, quando você não conhece um determinado lugar, o que você usa? Um GPS. Geralmente nós usamos o Waze, né? Quem usa o GPS aí? Você coloca lá o endereço no GPS, você coloca ali o endereço no Waze, e aí ele vai te guiar, ele vai te levar exatamente naquele lugar que você o quê? Colocou. Quer dizer, ali ele vai nos guiar, ou seja, aquele GPS ele vai ser um guia, ou seja, que vai nos levar até o nosso destino. Assim acontece com o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus, você pode ter certeza que é aquele, ou seja, que conhece todos os caminhos. Você pode observar que quando você dirige, você coloca ali no GPS, tem uns que a gente usa que ele mostra até onde tem trânsito, onde aconteceu algum acidente, onde aconteceu alguma coisa, ou seja, aí ele vai, ou seja, te tirando daquele caminho. Então o nosso Deus, irmãos, é da mesma forma. O nosso Deus, ou seja, ele vem para desembaraçar os nossos caminhos. Quando você visita qualquer lugar que você não conhece, quando você vai, por exemplo, numa cidade, ali eu fui há um tempo atrás lá em Ouro Preto, e aí lá tem o guia que ele nos mostra, conta a história, ou seja, vai nos levando em cada lugar que sozinho a gente não consegue, ou seja, descobrir, tendo alguém para contar a história, ou seja, você consegue aproveitar mais a viagem. Então tem um guia que é instruído, tem um guia que conhece a história, e aí ele vai explicar, ele vai falando para você, mostrando, ou seja, falando todos os detalhes, contando a história, tudo que aconteceu. Então nosso Deus, irmãos, ele é esse guia, ele é aquele que vai nos instruir, que vai nos ensinar o caminho que nós devemos o quê? Seguir. Eu estava falando aqui no culto de quarta-feira a respeito da leitura bíblica, a respeito da oração, a respeito de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, e tanto é que nós vamos iniciar a partir de janeiro agora. Quem quiser chegar um pouco mais cedo, 7 da manhã, nós vamos iniciar a busca do Espírito Santo. Então vai ser aquele momento ali de 40, 50 minutos em oração, louvando a Deus, adorando a Deus, louvores de adoração. Então nós vamos iniciar a partir de janeiro, ou seja, propósito para buscar mais a Deus, para orar mais. Janeiro também nós vamos entregar um calendário bíblico. Todo mundo vai ler a Bíblia em um ano.
Quer dizer, quando nós chegarmos em 2020, no final de 2020, em dezembro, nós já estaremos finalizando a palavra de quem? De Deus, porque ela é o nosso guia, irmãos. Sem a palavra de Deus, ou seja, sem uma direção de Deus, ou seja, sem o ensinamento da palavra, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Quem não tem Bíblia, compra uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia ainda, compre uma Bíblia. Procura, ou seja, dá um jeito para você comprar uma Bíblia, porque você não pode ficar sem Bíblia, irmãos. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, a Bíblia é quem vai te guiar. O nosso maior problema, lá no tempo do apóstolo Paulo, já havia igrejas assim. Tinha igreja que acreditava em tudo que o pastor pregava, tinha igreja que acreditava em tudo aquilo que o pastor ensinava, mas tinha igreja que ia examinar tudo aquilo que o pastor pregava. E é essa igreja que nós devemos ser, aquela igreja que examina tudo aquilo que está saindo da onde? Do altar. O que saiu do altar, ou seja, não é porque é um pastor, porque não é um missionário, é um apóstolo, é um grande homem de Deus, não. Tudo que eu aprendo na igreja, eu tenho que examinar na palavra de quem? De Deus. E esse é o propósito, irmãos. Então, ano que vem nós vamos fazer uma campanha que ela vai durar o ano inteiro. Todo dia nós vamos ler a Bíblia, todo dia nós vamos estudar a Bíblia. E aí, quem quiser participar desse propósito de oração, chega um pouco mais cedo, 7 da manhã começa. Às 7 da manhã serão 40 minutos de oração, 40, 50 minutos de oração para buscar o Espírito Santo. Outro dia eu falo mais a respeito da importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? O que nós estamos estudando aqui é que nós precisamos de Deus para nos instruir e nos ensinar o caminho que nós devemos o quê? Seguir, andar. Hoje em dia encontramos muitas pessoas conduzindo as suas vidas de uma forma errada. São pessoas que estão sem uma direção correta a seguir, pois estão desprezando a supremacia de Deus em suas vidas. O correto é deixar Deus conduzir as suas vidas conforme a passagem bíblica. Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Todos nós temos a oportunidade de termos Deus como nosso guia, nosso orientador, a nossa bandeira nos dando a direção a seguir. Sendo assim, não despreze essa oportunidade. Quer dizer, nós temos que ter o Deus como nosso guia, irmãos, aquele que vai nos instruir, aquele que vai nos guiar. Sexta-feira eu preguei uma palavra e eu quero só compartilhar um pouco desta palavra que tem tudo a ver com a nossa pregação de hoje. Lá em 2 Crônicas, quem trouxe a Bíblia, 2 Crônicas capítulo 26, lá no versículo de número 6. Nós vamos ler o versículo 3, 4 e 5, e aí depois nós vamos ler o versículo 16 e o 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Por que nós precisamos ter Deus como nosso guia, aquele que vai nos instruir, aquele que vai nos guiar, que vai nos ensinar, aquele que tem, ou seja, a vista, que conhece todos os caminhos? Olha o que ele diz aqui, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Ele diz assim, irmãos, todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro, né? Alguém para socorrer aí o irmão que não achou ainda. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, em nome de Jesus. Versículo 3, ele fala assim: era Uzias da idade de 16 anos, quando começou o quê? A reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém.
e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez, o que ele fez? Aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Veja que esse jovem, irmãos, ele teve uma boa educação, uma boa instrução. A Bíblia diz: ensina o pequenino o caminho que ele deve o quê? Andar. Quer dizer, esse jovem ele foi instruído aos 16 anos, ele já estava preparado para substituir o seu pai. Quer dizer, 16 anos, um jovem, adolescente. Alguém pode falar e dizer assim: um jovem de 16 anos, ou seja, uma pessoa de 16 anos, qual é a capacidade que ele vai ter? E aos 16 anos, esse jovem, ele passa o quê? A reinar. Mas por que ele começa a reinar? A Bíblia diz que ele fez tudo como seu pai o que lhe ensinou. Quer dizer, conforme o pai dele ensinava, instruía, e ele fez o que era reto aos olhos de quem? De Deus. Mas qual foi o motivo do sucesso dele? Versículo 5. Porque deu-se a buscar a quem? A Deus, nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dizem que buscou o Senhor, Deus o fez o que? Prosperar. Irmãos, quando a Bíblia fala de prosperidade, muita gente pensa logo em dinheiro. Muita gente pensa assim: prosperidade e dinheiro. Quer dizer, prosperidade não é dinheiro, irmãos. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não é próspera na saúde, no casamento, na vida sentimental. Prosperidade, irmãos, é a pessoa ter paz em todas as áreas da vida dela. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é você ter paz. Ou seja, a pessoa ter paz no casamento, na vida sentimental, na saúde, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que nos dizem que ele buscou ao Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Quer dizer, ele foi bem sucedido. Tudo que ele tocava, tudo que ele planejava, nós não vamos entrar na história, depois se você quiser você pode ler a história completa. Tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão dava certo. Todo o planejamento, toda a estratégia, ou seja, que ele tinha, Deus abençoava. Mas olha a importância, irmãos, ele buscava a Deus nos dias de Zacarias, quer dizer, havia alguém que orientava ele também. A Bíblia fala que o Zacarias era sábio nas visões de quem? De Deus. Quer dizer, Uzias, faz desse jeito. Uzias, faz dessa forma. Uzias, faz dessa maneira. Tinha alguém que estava ali, irmãos, instruindo ele para aquilo que ele verdadeiramente iria fazer. Olha a importância da instrução. Muitas das vezes, quando você tem dificuldade em determinado assunto ou em tomar uma decisão, procura o pastor da igreja. Procure alguém que possa te orientar, alguém que possa te dar uma palavra. Procure um irmão, uma irmã, aquela pessoa de fé, aquela pessoa de Deus que possa te dar uma direção. Porque às vezes, irmãos, aquela pessoa tem a visão de Deus e às vezes a pessoa lá pode tirar aquela visão que você não tem e pode colocar a visão dela nos seus olhos. Quer dizer, para que você possa enxergar, ou seja, ver ali qual é a melhor direção, qual é a melhor decisão que você deve tomar em nome de Jesus. Amém? Vamos ler no versículo 16 agora. Olha o que ele diz, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até o que? Se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, olha como é que as coisas acontecem na nossa vida, irmãos. Quando você está bem com Deus, na igreja, orando, lendo a Bíblia, vindo aos cultos, participando, irmãos, você vai ter paz. Não tem como você não ter paz. Você vai viver uma vida de paz a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você pode ter certeza que você vai viver dias maravilhosos na presença de Deus. Agora, a partir do momento, irmãos, que a pessoa ela se corrompe e ela transgride o mandamento de Deus, ela vai passar a ter perturbação. Ela vai passar a viver momentos de perdas na vida dela. Veja que enquanto ele estava buscando o Senhor,
Deus estava fazendo ele o quê? Prosperar. Mas ele se corrompeu. E aí fora, irmãos, tem um monte de gente corrompida. Tem um monte de gente que fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal, ou seja, porque igreja é isso, porque pastor isso, pastor aquilo outro. E a gente até concorda em parte, porque de 100% tem 10% ali, ou seja, que infelizmente a gente não vai impedir. A Bíblia fala que era necessário que os escândalos viessem, então os escândalos eles vêm. Mas aí você olha, examina a vida da pessoa que está corrompida. Porque quando você olha para a vida daquele que fala mal, daquele que critica, que julga, você vai ver que a vida dele, irmãos, não está nada bem. Você vai olhar para a vida da pessoa, você vai ver, ou seja, pô, essa pessoa fala tão mal, ela critica, julga tanto, mas olha como é que está a vida dela. A vida da pessoa, irmão, a pessoa não consegue ter paz se ela não estiver buscando e na presença de Deus. Aí no versículo 17 diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Veja que os sacerdotes, irmãos, ainda aconselharam ele. Falaram para ele: Uzias, você não pode fazer isso. Isso é apenas os sacerdotes que podem fazer. Você não pode agir dessa forma, dessa maneira. E às vezes, irmãos, a gente prega, fala aqui no altar, fala de casamento, fala de vício, fala do dízimo, fala do batismo. A gente fala de tanta coisa, irmãos, mas tem gente que não dá ouvido. A gente prega, ensina, passa o ano todo pregando, o ano todo ensinando. Você pode ter certeza que não vai ter um culto que você vai vir aqui, que a gente vai falar apenas de coisas da nossa vida. Não. Todos os cultos você vai ouvir o quê? A palavra de Deus. Quer dizer, todos os cultos que você vier, você vai ouvir uma mensagem, você vai ouvir a palavra de Deus, porque é ela quem vai guiar o quê? A nossa vida. Mas só que quando a pessoa ela está corrompida, quando a pessoa, ou seja, ela está ali transgredindo, ela não quer obedecer, ela quer viver uma vida de pecado, de erro, quer viver a vida dela do jeito dela, vai chegar uma hora, irmãos, que esta pessoa vai ser envergonhada. Vai chegar uma hora, ou seja, que esta pessoa, ela vai perder a bênção. Por quê? Porque ela não está andando em obediência à palavra de quem? De Deus. Veja que o sacerdote se aproxima dele e diz: sai daí, não é o teu lugar. Você tem que sair, você não pode ficar aí. Ou seja, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Isso não é honra, ou seja, isso não é de Deus para a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos. Mas tem coisas, irmãos, que não adianta você querer fazer. Não adianta você colocar algo no coração e dizer assim: não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero fazer. Não, você tem que primeiro perguntar: Deus, o Senhor quer que eu faça? Imagina, por exemplo, tem muitos pregadores hoje que às vezes Deus não chamou ele para ser um pastor, para ser um pregador, mas ele diz assim: não, mas eu quero ser um pastor. Quer dizer, ele vai estar no lugar errado, ele vai estar, ou seja, exercendo algo errado, sendo que Deus não chamou ele para fazer aquilo. Nem tudo aquilo que nosso coração, irmãos, planeja, muitas das vezes nós vamos conseguir realizar. Veja que o Davi, ele queria construir um templo para quem? Para Deus. O propósito dele era: eu quero construir um templo para Deus, tudo de ouro, tudo bonito, tudo do melhor. Mas só que ele não conseguiu. Quem construiu foi Salomão, seu filho. O desejo do coração de Davi era aquele, mas Deus falou: Davi, isso não é para você. Irmãos, tem coisas que não é para nós, irmão. Não adianta a gente insistir. Aquilo que é para ser nosso, a bênção de Deus, ela nos alcança. A bênção de Deus, ela vem, ela te enriquece e não acrescenta dores. Então
Então, se você às vezes precisa de uma bênção na vida sentimental, não adianta você insistir em algo que não é para você. Você precisa de uma bênção, uma porta de emprego, de algo que você necessita, não adianta você ficar insistindo com algo que não é para você. Você vai se ferir, você vai se machucar. É a mesma coisa que você tentar, às vezes, derrubar uma parede sem a ferramenta certa, sem a ferramenta necessária. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai abrir até uma lata, se você, ou seja, for tentar, alguém já tentou abrir uma lata com faca? Quem já tentou? E quem já se feriu? Quer dizer, quando você tenta abrir com a faca, você se fere, você se corta, você se machuca. Mas se você tiver um abridor de lata, você vai ver a facilidade. Às vezes você passa 30 minutos ali com a faca batendo, né, para tentar abrir a lata, mas se você tiver um abridor, em segundos você faz. Quer dizer, nós temos que ter, irmãos, sabedoria. O que é para mim? Para cada coisa, irmãos, tem a função certa, algo certo, ou seja, o jeito certo de se fazer. Aí no versículo 19 diz assim: então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da onde? Da casa do Senhor. Irmãos, alguém com uma história tão linda, e você deve conhecer alguém assim. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que começaram muito bem. Pessoas que começaram na igreja, usado por Deus, quando abria a boca, Deus falava, Deus usava, mas em algum momento deixou corromper o quê? O coração. Não preciso mais consultar a Deus, não preciso mais de pastor, quem manda na minha vida sou eu, vou viver a vida do meu jeito, do jeito que eu quero. Tem muita gente que age assim, até na rádio. Às vezes eu ouço alguns radialistas: eu não vou em igreja, não preciso de igreja, preciso de pastor, preciso disso. Quer dizer, a pessoa, ela quer viver a vida do jeito dela, da maneira dela. Mas nós precisamos entender, irmãos, que para a pessoa ela prosperar e ser uma bênção, ela precisa dar ouvidos à palavra de quem? De Deus. Há necessidade de congregar, de ter um pastor, de alguém que te oriente, de alguém que na hora que você precisar, ela possa te dar uma palavra debaixo da direção de quem? De Deus. O homem ficou leproso, ou seja, morreu leproso, morou numa casa separada e foi excluído da casa de quem? Do Senhor. Não permanece. Então a pessoa que transgride, que se corrompe, ela não consegue permanecer na casa de Deus. Então que a gente possa, irmão, ser igual ao apóstolo Paulo, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar o quê? A fé no nosso coração. Amém? Então não deixa se contaminar. Por que o leproso morava separado? Por que o leproso, ou seja, ele tinha uma cidade, tinha um lugar para ele ficar? Porque a lepra, irmãos, ela contamina. Cuidado com aquelas pessoas que você fica dando ouvido no seu local de trabalho. Cuidado com aquele vizinho incrédulo que você conversa. Cuidado com aquela pessoa desviada que está tentando desviar você também. Porque a lepra, ela contamina. E se você andar com quem é leproso, ela pode te contaminar. Então tome muito cuidado com quem você anda, quem você vai falar. Às vezes você está vendo ali, poxa, aquela pessoa que eu estou falando todos os dias, ela está me convencendo, ou seja, ela está contaminada e ela está me convencendo que ela está certa. Então tome muito cuidado. Deus é o nosso guia. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tenha Ele como seu pastor, tenha Ele como seu Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora. Vamos agradecer ao nosso Deus, irmãos, pelo estudo, pela palavra. Eu apenas complementei aqui com esta palavra de hoje. Eu já havia pregado na sexta-feira, em nome de Jesus, e eu creio que Deus, Ele vai abençoar. Amém?
Vamos fechar os nossos olhos agora. Pai, obrigado por esta palavra.